Bem-vindo a Conversas Cristãs. Neste espaço nós procuramos olhar para aquilo que são as manchetes, as notícias e pensar nelas comentando do ponto de vista cristão, tendo como livro de base a Bíblia. Nós vivemos um tempo talvez único em que a mortalidade está na ordem do dia. De facto, este é um tema que nós não gostamos muito de falar. Morte é um assunto que, em geral, nós procuramos evitar. Quando alguém começa a falar sobre o assunto, é comum, inclusive, as pessoas mais próximas tentarem mudar o tema, dizer, conversa mórbida, nós não queremos falar sobre isto. Mas, atualmente, a mortalidade está aí. Ela faz parte do nosso cotidiano. Todos os dias ficamos à espera da atualização dos números. E que números são esses? Número de mortos, número de infectados, número de pessoas nos cuidados intensivos. Mas, particularmente, queremos saber quantas pessoas morreram nas últimas 24 horas pelo coronavírus. O subir ou o descer deste número traz esperança ou desespero? Faz crescer alguma expectativa ou traz algum desânimo aos nossos corações? De facto, isto é uma coisa impressionante e que nos marca. Nós verificamos que no mundo inteiro há um esforço generalizado por parte dos Estados para tentar lutar contra esta mortalidade, para tentar evitar o número de mortos. Todas as medidas que estão sendo feitas, e elas são extremas, estão-se usando recursos que são realmente radicais. Mas tudo isto é feito para que nós possamos tentar diminuir a taxa de mortalidade. Para que no fim das contas nós possamos ter o menor número possível de mortos por causa desta pandemia. Há um esforço generalizado de cientistas, organizações, empresas farmacêuticas no mundo inteiro, à procura de encontrar uma medicação ou uma vacina, de preferência, que possa resolver esta situação e mudar este cenário apocalíptico de que nós estamos a viver. No entretanto, se pensamos em mortalidade e pensamos em taxas e números, talvez seja interessante nós conseguirmos dar um passo atrás e olhar realmente para os números, as taxas, e pensarmos um pouco nisto. Esta pandemia iniciou-se na China, como todos sabem, e ela se desenvolveu a partir de dezembro. O que quer dizer que neste momento, e eu estou falando no início de abril, nós temos cerca de 4 meses de atividade. Em 4 meses nós atingimos a taxa de 100 mil mortos no mundo inteiro. Estamos a falar de 100 mil mortos em 4 meses. Estes são os números que nós temos. No entretanto, há um outro flagelo que afeta a humanidade e que tem números que são muito mais impressionantes e dos quais nós preferimos não falar. Estou a falar do aborto. As estatísticas nos dizem que durante o ano de 2019 foram provocados cerca de 42 milhões de abortos no mundo inteiro. Isto faz 115 mil por dia. Ou seja, nós temos mais abortos diários sendo feitos no mundo do que o número de mortos pela pandemia do Covid ao fim de 4 meses. 115 mil por dia. Em Portugal, segundo as estatísticas, os últimos números que temos, são mais de 50 feitos por dia. Nós ainda não tivemos nenhum dia em que o número de mortos pelo coronavírus em Portugal chegou a 50. Mas 50 abortos, pelo menos, são feitos por dia no nosso país. Quando pensamos na história mais recente da humanidade, as grandes calamidades que aconteceram no século passado, lemos, por exemplo, que a pandemia da chamada gripe espanhola eliminou cerca de 50 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, com toda a sua tragédia, eliminou aproximadamente 60 milhões de pessoas. Estes são grandes dramas da história da humanidade que nós permitimos, por lei, por decreto e pelos nossos próprios recursos, porque os nossos impostos ajudam a pagar aquilo que está a ser feito, nós permitimos que 42 milhões de inocentes sejam eliminados todos os anos com o consentimento do Estado e, de certa maneira, nós também. A Bíblia nos ensina a valorizar a vida. Ela nos foi dada por Deus e nós não temos o direito de a eliminar simplesmente como queremos. O grande princípio bíblico está lá nos 10 mandamentos e é: não matarás. Do ponto de vista positivo seria: valoriza e respeita a vida. Nós temos hoje conhecimento daquilo que a palavra de Deus nos diz, de coisas de facto extraordinárias. Por exemplo, um dos episódios muito bonitos que nos fala a respeito da maneira como Maria foi visitar a sua prima Isabel. Na altura em que Isabel estava grávida, já de 6 meses,
e Maria tinha começado apenas a sua gravidez. Sua gravidez é inicial. O seu feto, que vai ser Jesus, ainda está nas primeiras semanas de gravidez, quando o seu primo, João Batista, na barriga de Isabel, já está numa fase avançada da sua gravidez, mas ambos estão dentro do ventre das suas mães. E o texto bíblico diz que João Batista, o feto, o embrião, manifestou-se de alegria pela presença de Jesus, um feto, embrião, no ventre de Maria. A discussão a respeito do aborto tem girado muito à volta daquilo que é a vida e o conceito de vida. No nosso país ainda temos leis que falam a respeito da 10ª semana. Alguns países, e cada vez mais na Europa, nós caminhamos para isto, para um alargar da lei do aborto e um permitir que ele seja feito em fases mais tardias. Sobretudo porque estamos a falar a respeito daquilo que é a saúde dos bebés. Recentemente, com o drama que se vivenciou da percepção do nascimento de algumas crianças com deformações graves, isto voltou outra vez à baila. Devemos, dizem alguns, por lei, dizem alguns, ter o direito de poder eliminar os bebés, mesmo numa fase bastante adiantada, se percebemos que eles estão doentes. Ora, a ciência, que nós usamos para tantas coisas, também serve para nos mostrar aquilo que se passa dentro do ventre de uma mãe. Nós sabemos que as crianças, dentro da barriga, elas têm sentimentos, elas sofrem. Um dos grandes médicos que trabalhava na área dos abortos, ao fazer a filmagem daquilo que era um aborto que estava a acontecer, ficou traumatizado ao perceber como o feto tentava escapar. Literalmente movia-se para tentar fugir da agulha que vinha para o eliminar. Havia uma expressão de angústia e sofrimento no rosto daquele embrião que depois foi transformado num vídeo chamado O Grito e marcou o princípio dos movimentos de forma muito forte anti-aborto. Nós sabemos que os bebés dentro da mãe sofrem com aquilo que a mãe sofre. Nós sabemos que eles podem ser felizes ou podem estar em angústia. Nós temos estes conhecimentos e na altura em que nós estamos a permitir que os abortos sejam feitos, na maioria das vezes os embriões já estão perfeitamente formados, com total aspecto humano, com um coração a bater, e no entretanto nós continuamos achando que é perfeitamente legítimo fazer isto. As colocações que nos são feitas para tentar defender o aborto falam sobre violência, se a mãe foi violentada, se ela tem muito poucas condições de vida, mas nestas circunstâncias, se de facto há necessidade, há sem dúvida casais desejosos de adotar, e esta seria a solução correta e misericordiosa de acordo com a vida. Falam-nos sobre a saúde da mãe, mas na verdade apenas 3% dos abortos cometidos estão ligados a problemas de saúde da mãe. Apenas 3%. Falam-nos sobre a saúde dos bebés, mas mais uma vez, como é que nós vamos perceber se esta criança vai ser verdadeiramente saudável ou não? Síndrome de Down. Há tantos elementos com síndrome de Down que têm vidas que podem inclusive ser produtivas. São pessoas que muitas vezes desenvolvem um sentimento e uma forma de estar que se calhar serve de lição a muita gente em muitos lugares do mundo, mas vamos poder eliminá-los ou não? Parece que a nossa sociedade está caminhando para a velha Esparta, onde os pais examinavam os bebés assim que nasciam e se encontravam qualquer defeito ou qualquer aspecto do qual não gostavam, podiam eliminá-los. Aqueles que são cristãos e aqueles que acreditam na Bíblia, aqueles que creem que Deus é o nosso Criador e valorizam a vida, não se podem calar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pastor Martin Niemöller, a certa altura, escreveu o seguinte: vieram buscar os comunistas e eu calei-me, porque eu não era comunista. Vieram buscar os social-democratas e eu fiquei quieto porque eu não era social-democrata. Vieram buscar os sindicalistas e eu não disse nada porque eu não era sindicalista. Vieram levar os ciganos e eu fiquei quieto porque eu não era cigano. Vieram levar os judeus e eu calei-me porque não era judeu. Quando vieram me buscar, já não havia ninguém para dizer nada. Talvez, parafraseando na nossa realidade, pudéssemos pensar: vieram eliminar os fetos, mas eu não disse nada porque eu já tinha nascido. Vieram buscar os deficientes, mas eu fiquei quieto porque eu era perfeito. Vieram eliminar aqueles que tinham limitações intelectuais, mas a mim não me disse nada porque eu até tinha boas notas e um bom QI. Vieram buscar os doentes crónicos, mas eu era saudável e por isso não falei. Vieram buscar os idosos com demência, mas eu ainda estava na meia-idade. Quando vieram me buscar, já não havia ninguém para dizer nada. Num tempo em que nós estamos a lutar para poder vencer
Um vírus que traz uma taxa de mortalidade significativa. Talvez seja tempo de nós meditarmos um pouco. E como humanidade também usarmos o mínimo dos nossos esforços para lutar contra aqueles que são indefesos e que não podem clamar por si mesmos. Combater o aborto, acabar com este flagelo, lutar e preservar a vida.